Olá, esse é o segundo episódio do projeto Fragmentos Bíblicos e hoje vamos falar sobre os pontos de contato. O que são esses pontos de contato? Em algumas igrejas da linha evangelical existem aquelas chamadas campanhas e na qual existem objetivos a serem perseguidos. Atinja a sua cura, o seu milagre vai chegar, entre outros. E muitas vezes nesse tipo de campanha são utilizados objetos que eu entendo que é a alma católica no meio evangelical brasileiro. Por quê? Ele gera uma idolatria, né? Querendo ou não, ele gera uma idolatria. A pessoa depende daquele objeto ou de deixar o objeto em determinado local para que a bênção chegue. E isso soa muito estranho se a gente analisa a Bíblia, porque a pessoa acaba colocando a fé naquele objeto. Eu já conversei com algumas pessoas e alguns disseram: poxa, mas para aquela pessoa é importante, ela entendeu assim, ela creu assim. Mas particularmente eu vejo por que a gente deve usar um método ruim se a gente tem um método bom que é a Bíblia. Então eu gostaria de abordar aqui algumas passagens bíblicas que falam desses objetos, dessa idolatria, para podermos esclarecer esses pontos. Queria começar lendo Números 21, de 4 a 9, onde fala da serpente de bronze. Vou ler para vocês na versão NVI. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Essa é uma atitude que pode parecer estranha aos nossos olhos, conhecendo a Bíblia, que condena a idolatria. Poxa, Deus permitiu que fosse construída uma serpente de bronze para a qual todos olhassem e fossem curados. Poxa, Deus usou um ídolo para curar as pessoas. Gente, veremos que não é esse o propósito do texto. Ele tem outro propósito. Mas eu queria abordar com vocês ainda a questão dos objetos, dos pontos de contato. Provavelmente você conhece ou já teve essa prática de participar de um desses eventos e pegar um objeto crendo, né, na bênção, no objetivo alcançado. O primeiro ponto que está errado com tudo isso é a questão de perseguir a bênção sem medida. Eu preciso da bênção, eu preciso. Isso já é ruim, porque Filipenses nos fala a nos contentarmos. O segundo ponto é utilizar um objeto, um amuleto para chegar até Deus. Poxa, o véu foi rasgado, podemos chegar até Deus, não precisamos dos amuletos. Mas eu recebi a minha bênção, o que eu pedi, Deus atendeu. Amém. Ele olhou teu coração, Ele usou de misericórdia, mas ainda assim a sua fé está imatura. Não é a vontade de Deus que você fique preso a amuletos. Ainda, se essas igrejas usam amuletos, sempre usam amuletos para trazer as pessoas para Cristo, que é um dos argumentos usados para usar os amuletos, porque depois de elas virem a Cristo, eles não são retirados. As pessoas não são esclarecidas dizendo para elas assim: olha, você não precisa mais desses amuletos. Você pode viver somente pela palavra. Se esse é o meio evangelístico, por que ele continua após a pessoa se converter? Entendo que os métodos de Deus são variados e que a graça é multiforme, mas entendo também que Deus quer que cresçamos espiritualmente para o nosso bem. O outro problema desses pontos de contato, infelizmente, é que estão normalmente vinculados a uma oferta de sacrifício. Muito se ouve do seu Isaac, da oferta, de dar aquilo que dói no coração, de chegar a Deus não de mãos vazias.
Mas, gente, no livro de 1 Samuel é muito claro que Deus deseja obediência e não sacrifícios. Então, vale muito mais obedecer do que sacrificar. Será que sempre é necessário sacrificar um valor financeiro para alcançar uma bênção? O que é outro problema, né? Traz uma sensação de troca com Deus, né? Eu dou uma oferta e você atende meu pedido. E Deus não é assim. Deus quer um relacionamento. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos nos desprender do nosso para viver bem com Deus, para viver uma plenitude com Deus. Você pode viver uma vida medíocre com Deus, mas você pode viver a plenitude de Deus também. Outro ponto que eu queria abordar aqui na Bíblia com vocês, em 2 Reis 18. Vou ler também na versão NVI. Versículo 3. É o reinado do rei Ezequias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal qual tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Vejam que no próprio Antigo Testamento essa prática foi abolida, foi condenada, porque não era da vontade de Deus. Ou seja, lá em Números havia um objetivo, que era curar aquelas pessoas que se arrependeram. Aqui já em Reis, já não se tornou algo bom, se tornou pecado, as pessoas estavam se desviando por causa daquela serpente de bronze. Ou seja, foi reafirmado o pecado de idolatria já no Antigo Testamento. Agora eu vou ler em João 3, que é o Novo Testamento, a Nova Aliança, onde esclarece o porquê daquela serpente de bronze. Lembrando que o Antigo Testamento foi cumprido na morte e ressurreição de Cristo. E para nós cristãos, a normativa é o Novo Testamento. Vou ler o que está em João 3. João 3,14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Aí, pessoal, aí está o propósito da serpente de bronze lá de Números. As pessoas olhavam para a serpente para serem curadas, para que no Novo Testamento nós olhemos para Cristo para recebermos a cura. Isso vai de encontro com João 3,16, que fala que todo aquele que nele crer terá vida eterna. Ou seja, no Antigo Testamento as pessoas eram curadas, no Novo Testamento também. Só que no Antigo, lá em Números, era uma serpente de bronze que trazia a cura, e no Novo é o Filho do Homem. Lembre-se, Hebreus fala muito que o Antigo Testamento era a sombra do Novo Testamento, e esse é um belo exemplo, uma bela referência cruzada que torna isso verdade. A serpente de bronze no Antigo Testamento tinha essa função, de as pessoas olharem para o céu, olharem para o alto, para Deus. No Novo Testamento, o livro de João citou a serpente de bronze lá no Antigo Testamento para dizer que nós necessitamos olhar para o alto, para Cristo. Você que de repente recebeu esse ensinamento do objeto, dos pontos de contato, reflita sobre essa passagem. Será que você como cristão realmente necessita desse amuleto? Você já não tem acesso total a Deus? Como que a sua fé vai se desenvolver se você continuar a acreditar nesses ensinamentos, nessas doutrinas? Reflita, né? Veja o que a Bíblia fala. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. E no próprio Antigo Testamento essa questão da idolatria já era condenada. Então examinemos nosso coração e prossigamos na fé. Obrigado.